Obrigada. Muito boa tarde a todos, né, todos os procuradores e procuradoras. Verificada a existência, né, do quórum, declaro aberta essa 7ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né, agora no ano de 2021. Então, em discussão e aprovação a ata da 2ª sessão extraordinária solene do ano de 2021 do Egrégio Colégio de Procuradores. Todos receberam a ata? Sim, eu tenho algo a falar sobre a ata. Pois não, doutora Darcy. Na linha 44, pode ser feita aí a leitura, por favor, para eu dizer qual é a minha observação? Caís, por favor, a linha 44. Já estou abrindo aqui, doutora, só um momento, por gentileza. Eu já tenho, Caís. Já está abrindo, já estou indo, doutora. Linha 44, né? Isso. É que depois da fala da doutora Juliana Limeira, consta que foi concedida a palavra à doutora Elaine para ela falar. Se ela quem estava presidindo a sessão, eu entendo mais adequado assentar que usou da palavra, não que foi concedida a palavra, porque ela estava presidindo já a sessão. Tudo bem. Certo, perfeito, doutora Darcy. A gente vai fazer a correção, então, viu, doutora? Ok, obrigada. Pois bem, então, todos aprovam com essa observação feita nesse momento pela doutora Darcy. Então, aprovada, né, a unanimidade. Informo que a ata da 6ª sessão ordinária de 2021, ela será submetida ao colegiado apenas na sessão de agosto, considerando que aquela sessão foi presidida por doutor Eudo Leite e ele se encontra de férias. Então, nesse momento, eu autorizo a secretária especial do Colégio de Procuradores a proceder à leitura, né, dos... Muito boa tarde a todos. Informar apenas, Excelência, que justificaram a ausência na sessão de hoje a 2ª Procuradora de Justiça, doutora Darcy de Oliveira, e a 14ª Procuradora de Justiça, doutora Sayonara Café de Melo. É apenas isso, desejo boas-vindas a Vossa Excelência, doutora Elaine, na sua primeira sessão ordinária deste colegiado, e desejo a todos uma excelente sessão. Apenas isso, muito obrigada. Obrigada, Caís. Passando agora para as comunicações, né, da presidência, inicialmente eu proponho votos de felicitações aos aniversariantes do mês, né, a seguir nominados. Dia 5 de julho, doutor Diogo Maia Cantilho. Dia 6 de julho, doutora Leila Regina de Brito Andrade. Dia 10 de julho, doutora Zeliana Lucena Germano, doutora Uliana Lemos de Paiva e doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, né, integrante desse colegiado, a quem nós dirigimos uma palavra bastante especial já na sessão do conselho, e aqui, né, repetimos novamente votos de muita saúde, bênçãos na vida da senhora, doutora Lourdes. Ainda também com felicitações para o mês de julho, a doutora Patrícia Albino Galvão, no dia 12 de julho, como também o doutor Baltazar Patrício Marinho, no dia 12 mesmo. Dia 16 de julho, doutor Daniel Robson Linhares. Dia 17, doutor Manuel Onofre de Souza Melo, né, que também já integrou esse colegiado na qualidade de Procurador-Geral de Justiça. Doutor Rinaldo Reis, dia 19, também já funcionou aqui. Dia 28 de julho, os doutores Frederico Augusto Zelaya e doutor Tiago Salles Assunção, né, a todos eles, nossas congratulações, e eu coloco, então, para apreciação desse colegiado, se estão todos de acordo. Então, aprovada, né, a unanimidade. Aproveitando esse momento de comunicações da presidência, eu gostaria de trazer alguns informes iniciais. Tivemos essa semana uma reunião com o governo do estado, mas relacionando alguns dados da pandemia, né, que o cenário tem estado numa situação de maior tranquilidade, embora ainda exija bastante cautela e cuidados.
mas a ocupação de leitos, ela já se mostra, né, num patamar menos acentuado do que tivemos em períodos anteriores. Isso fez com que o Estado também fizesse a alteração do decreto e mudasse alguns aspectos relacionados a aquela questão do período noturno, do toque de recolher. Obrigada, doutor Zé Alves, tinha faltando a palavra. Do toque de recolher, de modo que as atividades comerciais permanecerão até a meia-noite, né, e outros aspectos também mais gerais, indicando aí uma graduação na retomada de algumas atividades, mas ainda que exigem uma cautela, né, por parte de todos. Nesse sentido, eu gostaria também, até já tinha informado anteriormente no grupo, mas só para registrar aqui que uma preocupação que foi levantada anteriormente por esse colegiado, que diz respeito à questão das atribuições recursais, é um tema também que nós já estamos estudando e espero que possamos, né, chegar a um bom denominador comum a partir de uma análise que vamos também apresentar aos senhores em breve, né? Nesse período inicial aqui de condução na Procuradoria, né, muitas atividades, muitas adaptações também, diante da diversidade de atividades desenvolvidas, mas temos tido uma comunicação, uma abertura de diálogo muito proveitosa também com a Corregedoria, né? A Corregedoria mandou recentemente uma proposta relacionada aos atos ordinatórios. Nós estamos também fazendo um trabalho de análise para que isso possa ter aí um desfecho produtivo, né, de um ato específico relacionado ao assunto, que muito vai subsidiar também a atuação dos colegas. Informo também que na sexta-feira passada, tivemos uma reunião aqui na Procuradoria com o vice-governador e com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, e também com integrantes do GAECO, coordenador do CAUP Criminal, a chefia de gabinete e o Procurador-Geral de Justiça adjunto, mas para fazermos essa aproximação com os novos integrantes do GAECO, termos uma boa comunicação com fins de melhorar, né, esse combate à criminalidade. E, por fim, eu trago também que já estamos fazendo um levantamento e uma identificação na tentativa de otimizar, como nós já tínhamos falado, algumas áreas e prédios administrativos, né? Nós temos ali na frente um prédio que é o prédio da Diretoria Administrativa, que, como alguns servidores também estão na linha do teletrabalho, né, a gente está tentando redimensionar essa área, essa estrutura, em outros espaços, né, para exatamente avaliar até a possibilidade de entrega desse prédio, que é um prédio locado. Então, isso aí também já está sendo estudado e avaliado com as providências que seriam necessárias por parte das nossas equipes técnicas. Então, eram esses os informes iniciais que eu gostaria de passar, né, de trazer para todos os senhores. E, dando continuidade, eu passo, então, as comunicações da Corregedoria do Ministério Público com a doutora Iádia. Boa tarde a todos. Gostaria também, inicialmente, de dar as boas-vindas à doutora Elaine, aqui no Colégio de Procuradores, né, que nosso trabalho seja profícuo, seja um trabalho irmanado, um trabalho de crescimento, que ela tenha muito sucesso, como eu já fiz anteriormente lá no Conselho, e que isso possa trazer vários benefícios para o nosso Ministério Público. Também me acosto aos votos de felicitações de todos os aniversariantes, e também, principalmente, a doutora Lourtinha, que compõe aqui o nosso egrégio colégio. Muita saúde, muita paz, e que ela tenha muitas felicidades com relação aos netos, né, as netas, e uma que está agora para nascer em breve, então que ela seja bem feliz, né, com a sua família, e que isso é importante.
Bom, quanto a assuntos da corregedoria, propriamente dito, nós temos, foi informado recentemente que os conselheiros que compõem o Conselho Superior do Ministério Público, né, não necessitam mais preencher o campo atinente ao relatório no Carcará, referente ao Conselho. Então, isso já é uma grande, vamos dizer assim, um grande avanço, né, que esperamos cada vez mais diminuir a dependência com relação ao Carcará e conseguirmos realmente chegar a um ponto de não precisarmos mais preencher esse relatório, né? Por exemplo, a doutora Carla também já está dispensada integralmente, porque ela já aderiu totalmente ao MP, então ela também não há uma necessidade de entrega que ela faça, que ela preencha o Carcará. Com relação às correições também, hoje foi emitida uma comunicação, né, que nós informamos também a melhoria no fluxo dos procedimentos de correição ordinária. Nós estamos cada vez mais simplificando esse fluxo, o procedimento, visando um melhor resultado, né, dessas correições, e nós fizemos principalmente mudança no relatório das correições, com ênfase na verificação da atuação qualitativa da unidade e de membros, em detrimento da verificação quantitativa. Então, nós já fizemos algumas atualizações com relação a esse questionário, nós reduzimos o número de certidões a serem preenchidas pelas secretarias ministeriais também, estamos fazendo um compartilhamento de arquivos com formulários editáveis e autoexplicativos por meio do Google Drive, e estamos agora investindo na intranet, né, para que tenhamos informações mais relacionadas de forma unificada da corregedoria na intranet, né, que são os nossos próximos passos. Também tive uma reunião com o Dr. Erickson, do CEAF, e veio a ele, inclusive, um pleito de alguns procuradores, que nós já estamos fazendo algumas correções, de que não havia eventos voltados aos procuradores, né, para as nossas atividades, e isso era uma falta que nós sentíamos que era necessário haver mais cursos oferecidos pelo CEAF para os procuradores, para as nossas atuações. E também reuniões, palestras, encontros, enfim. Então, ele se colocou à disposição, ele disse que pediu que pudéssemos ver uma data para realizar uma reunião, para que ele pudesse colher sugestões e organizar, então, esses cursos voltados principalmente para os procuradores de justiça. E gostaria, doutora Elaine, de colocar também em assuntos institucionais o requerimento de um pedido, né, eu gostaria de solicitar, uma coisa meio inédita até, mas é solicitar a designação de um procurador de justiça que possa representar a corregedoria no próxima sessão do Conselho Superior do Ministério Público, considerando que no próximo, a próxima sessão que será realizada em agosto, eu não estarei presente, e doutora Naide, no caso de um determinado procedimento que terá que ser julgado, que se trata de um processo, um recurso contra uma notícia de fato que foi arquivada, e que tem como parte o delegado Licurgo Neto, que é esposo de doutora Naide, ela é impedida, e então nós não teríamos um representante da corregedoria junto ao Conselho Superior neste momento em que fosse julgado esse procedimento. Então, com base no artigo 5º do Regimento Interno, parágrafo 1º, é que eu faço, então, a solicitação de designação de um procurador de justiça para representar a corregedoria no momento da votação, né, do julgamento deste processo, dessa INF, o arquivamento do recurso contra essa INF. Perfeito. Seria essas então, as comunicações. Muito obrigada. Na parte dos assuntos institucionais, né, se faz a deliberação e todos os procuradores já vão
refletindo sobre esse ponto. Ok, obrigada. Obrigada. Então, passo então a palavra para os procuradores, só observando aqui a linha das comunicações por parte dos membros, né, do colegiado. Doutora Darcy Pinheiro. Boa tarde a todos. Sem comunicações, porém com 2 registros. As boas-vindas a Vossa Excelência, como presidente desse colegiado, hoje, no uso da uma das suas atribuições perante o órgão. Segundo, um abraço caloroso para a doutora Maria de Lourdes. Eu acho que só do colégio só tem ela esse mês aniversariando. Então, os demais eu já estou congratuladas na hora que Vossa Excelência fez a proposta. Mas aí eu queria fazer esse registro destacado. Só isso, Excelência. Boa sorte e muito trabalho para a gente, muita harmonia. Pois bem, doutor Anísio, obrigada, doutora Darcy. Doutora Elaine, senhora presidente, Curiaja, corregedora-geral, também quero desejar votos de boas-vindas à doutora Elaine, que vem presidir esta sessão como procurador-geral e presidente do Colégio de Procuradores pela primeira vez, como também já o fiz no Conselho, que Vossa Excelência tenha uma feliz gestão frente à Procuradoria-Geral e, consequentemente, também na presidência do órgão colegiado. Seja muito feliz. Quero também me congratular com todos os aniversariantes, já nominados por doutora Elaine, e especialmente também a nossa colega Maria de Lourdes, que integra o nosso colegiado, que tenha, portanto, muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita harmonia, e que possa, portanto, curtir bastante o próximo dia 10, né, que é o dia efetivo do seu aniversário. Dizer também que as notícias trazidas, não somente por doutora Elaine, mas também por doutora Piagia, nos anima, que são algumas novidades que estamos, portanto, a ter pelos próximos, talvez, dias ou meses, né? Essa questão recursal, uma coisa que vem de perto dos procuradores e queremos, portanto, fazer essa parceria, né? E vejo com bastante satisfação que está caminhando, né? E que vai amadurecer e, com certeza, chegará com a discussão no colegiado a um termo comum. Dizer também que essa questão do relatório, trazido do doutor Iade, é bastante uma coisa pertinente, porque nós, há muito também, já queríamos, né, reclamávamos uma solução que efetivamente pudesse contemplar. E sabemos que já temos uma colega, a doutora Carla, já está sendo dispensada, e nós, no Conselho, também já não precisamos mais fazer o relatório. Significa dizer que nós estamos no caminho certo. São essas coisas que nos impulsionam e que nos motiva, né? Não somente desde o mais moderno, a nossa decana, a estar nesse colegiado e saber que estamos caminhando, estamos indo adiante. Isso é muito importante. Por último, doutora Elaine, acredito que é do conhecimento de todos, eu gostaria de pôr um voto de pesar, né? Hoje faleceu o José Ribamar Aguiar, colega do Procurador de Justiça, que durante muito tempo aqui esteve, né, junto com a gente, e também foi ex-presidente da OAB, advogado militante, professor da universidade, integrante da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Rio Grande do Norte, portanto, uma pessoa de conhecimento e uma perda inestimável para a cultura jurídica e também, com certeza, para a sua família e nós que gozávamos da sua amizade. Portanto, quero fazer essa proposta, não é, lamentando bastante, mas o voto de pesar sendo encaminhado à OAB e também encaminhado à sua família, na pessoa da nossa colega advogada Tatiana Aguiar. É só isso. Obrigado. Obrigada, doutor Anísio. Então, eu coloco aqui para apreciação de todos, pergunto se estão todos de acordo. Muito bem lembrado, doutor Anísio. Né? Doutor José Ribamar de Aguiar, além de integrante do Ministério Público, também fez parte, né, dos professores da UFRN, né, foi meu professor e realmente é uma perda para a cultura jurídica de uma forma geral. Então, todos de acordo com a proposição? Sim. Então, aprovada também a unanimidade. Doutora Maria de Lourdes. Boa tarde, caros colegas. Seja bem-vinda, senhora presidente, e a ex-colegiado, como
representante maior da nossa instituição, e quero aqui agradecer os votos de parabéns já externados no Conselho e repetidos agora, por Vossa Excelência, por doutor Anísio, por doutora Daci, e deixo um abraço para todos. E também, na oportunidade, quero felicitar todos os outros aniversariantes que estão nesse mês, e, por surpresa, temos 3 colegas junto comigo, né? Na mesma data. E também gostaria de dizer que, de acordo com o que foi informado pela Corregedoria e por Vossa Excelência, que estamos no início de uma gestão, né, é sempre bom termos esse comportamento permanente, aberto, a abrir novos caminhos para novas reflexões que são indispensáveis ao contínuo crescimento da nossa instituição. Acho muito bom que venham novidades que possam, né, diante desse novo momento que estamos vivendo, principalmente diante da virtualização, que possamos melhorar cada vez mais a prestação do nosso serviço para a sociedade com esses instrumentos, e que na Corregedoria, tanto a doutora Naide como a doutora Iádia já vem se empenhando desde o primeiro dia para nos trazer algo de melhor. E Vossa Excelência, dando esse respaldo, né, e vai haver essa sintonia que deve existir entre Corregedoria e Procuradoria-Geral, que isso só traga benefício para todos nós. Só isso, Excelência. Obrigada, doutora Urdinha, isso mesmo. Doutor Arli. Boa tarde a todos, seja muito bem-vinda, doutora Elaine, né? Espero que Vossa Excelência tenha uma administração profícua e que fique nos anais da instituição como a primeira mulher a dirigi-la, né? E se depender de mim, isso aí será um sucesso absoluto. E quero me dirigir agora à minha colega Lourdinha, Maria de Luz Medeiros, pelo aniversário, né? E pelos colegas já foi reiterados, é só. Obrigada, doutor Arli. Doutora Miriam. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de dar as boas-vindas à Vossa Excelência, reiterando os votos que eu já fiz no Conselho. Desejo uma profícua, uma produtiva e uma harmoniosa gestão à frente da nossa instituição. Sabe, o orgulho que nós sentimos de ter agora, pela primeira vez na nossa história do MP, inclusive está até de outros estados que já passaram na frente nessa, e sempre aqui o estado é pioneiro em algumas coisas, mas dessa vez ficou para trás. Mas veio com toda, graças a Deus, a nossa representante veio realmente, demorou, mas está aí, e desejo o melhor para Vossa Excelência à frente da instituição. Também reiterar os parabéns para todos os aniversariantes deste mês, especialmente para a nossa dileta, amiga, valorosa, integrante do Ministério Público, um exemplo para todos nós. E também, nessa oportunidade, gostaria de fazer um voto da plena recuperação da saúde de João Carlos. Ele teve, não sei ultimamente como ele está, mas desejo que ele se recupere brevemente e volte ao nosso convívio, naquela forma amável e agradável que ele é. Só isso, Célia. Obrigada. Obrigada, doutora Miriam. Pergunto se todos estão de acordo também com a proposição. Está aprovada, então, a unanimidade. Só pegando um gancho nessa colocação, doutora Miriam, a informação que eu tenho é que ele vem ainda num quadro de estabilidade, de melhora, mas ainda com bastante cuidado, né? Estamos na torcida por ele. Isso. Na sequência, doutor Herbert. Bem-vinda, doutora Elaine, para nossas sessões ordinárias, para o nosso dia a dia nesse colégio. Seja muito bem-vinda. Doutora Maria de Lourdes, em nome de quem saúda todos os aniversariantes, nossa brilhante colega, que sempre está aí a fortalecer a nossa instituição. E parabenizar a Corregedoria, né? Puxa, fiquei tão feliz de ter que fazer o relatório sem o Carcará,
com relação à corregedoria. Já é um início, né? Logo, logo, nós vamos também nos livrar, né, desse relatório. Por que nos livrar? Não do relatório, porque todos os dados permanecem no banco de dados da instituição, mas é porque nossa equipe não merece tanto sacrifício, porque se perde muito tempo para prestar umas informações que já estão nos bancos de dados. Então, se utiliza muito tempo de uma mão de obra muito qualificada que nós temos em nossos gabinetes, e logo, logo, se Deus quiser, a doutora Iade e a doutora Nádia vão nos dar essa alegria de dizer que nós não precisamos fazer esse retrabalho, né? Vai economizar também muito trabalho da própria secretaria do colégio, secretaria do conselho, e vamos ganhar muito com isso. Então, nossos agradecimentos à corregedoria, né, pelo pontapé inicial, simplificação de outros trabalhos, tudo dentro de um crescimento institucional, né? Cada colega que passou por lá, cada equipe vai colocando os seus tijolos, há sempre um acrescente, e nossa instituição é quem ganha. Então, são essas as palavras iniciais, Excelência. Obrigada, doutor Herbert. Doutora Carla. Boa tarde, colegas. Queria inicialmente parabenizar a doutora Elaine. Não participei, né, ainda e parabenizar pela primeira sessão ordinária do colégio. Seja sempre muito bem-vinda, né? Nós, enquanto estivemos também trabalhando junto no administrativo há pouco tempo, sempre tivemos uma relação muito, muito próxima e muito útil para o serviço público. Parabenizar a doutora Darcy Pinheiro pelo discurso que fez de apresentação, né, do colégio, pelo colégio, um discurso muito lindo, muito comovente. Aliás, doutora Elaine, sua posse foi muito bonita, muito, eu digo muito róseo, foi muito, eu achei dessa forma, muito carinhosa, muito diferente. Normalmente uma solenidade online não tem, né, não é como uma solenidade presencial, mas a sua solenidade teve um quê diferente, e a doutora Darcy abrilhantou, muito bem representando o nosso colégio de procuradores. Quero parabenizar a doutora Lurdinha pelo aniversário. Muito obrigada, Carla. Morrendo de saudade do corredor, né? O corredor tão sem ninguém, e a doutora Lurdinha faz parte desse corredor, graças a Deus, e muita saudade dos sorvetes, etc., e das nossas discussões, e muita saúde, doutora Lurdinha. Gostaria só de... Foi referida que o relatório do Conselho não é mais necessário, né, mas o relatório do Colégio de Procuradores também não, porque a gente conseguiu colocar o Colégio de Procuradores no EMP, inclusive o primeiro processo tramitou no EMP, o doutor José Alves é o relator, e ele hoje já está nós já estamos, enquanto colégio, no EMP. Pegando o gancho, agradecendo ao doutor Iádia, que oficialmente, para todo o colégio, informou que a Sexta Procuradoria não precisa mais enviar o relatório. Eu já tinha me informado oficialmente, mas assim, para todo o colégio. Eu quero informar também a doutora Elaine que hoje eu expedi um ofício endereçado à Procuradora-Geral de Justiça, solicitando a dispensa do relatório dos assessores da Sexta Procuradoria. E pelo mesmo motivo, nós estamos todos, a unidade está no EMP, e hoje eu tive o cuidado de falar com o Felipe, do planejamento, e ele me disse que todos os dados estão no EMP, não haveria necessidade de acrescentar absolutamente nada, e perguntei, inclusive, como que se comportam os assessores das promotorias de justiça. E ele informou que os assessores estão dispensados de enviar o relatório. Então, gostaria do mesmo tratamento da primeira instância, e não só da primeira instância, o mesmo tratamento dos assessores para comigo, que está sendo dado a mim, enquanto gestora da unidade. Por fim, eu gostaria de fazer reiterar, na realidade, um pedido à doutora Elaine. Esse pedido foi feito ao doutor Eudo,
de transferência do material atinente ao memorial do Ministério Público, que se encontra no Arquivo Geral, para a biblioteca. Tive o cuidado também de falar com Francis, que é a gestora da unidade, e ela me informou que já encaixotou, mas então não houve mais comunicação da diretoria-geral de quando seria feita essa transferência. E o fato é que já faz bastante tempo que eu solicitei apreciação desse pleito de transferência, e gostaria que Vossa Excelência pudesse retomar esse assunto para observar. Foi difícil descobrir que a nossa história estava em 2 armários lá no Arquivo Geral, e o Arquivo Geral, por sua essência, não se prestaria, talvez, à guarda de uma história de uma instituição viva, né? Arquivo Geral, normalmente, diz respeito a documentos, etc., de coisas passadas, etc. A instituição é viva, né, e precisa, talvez, ser continuamente contada. Por isso que essa minha preocupação com o memorial. É só isso, Excelência. Agradeço. Obrigada, doutora Carla. Vou passar as comunicações dos demais e ao final, eu até presto uma informação sobre esse assunto. Doutor Braz Paulo. Boa tarde a todos. Felicito os aniversariantes do mês, os servidores e membros, promotores já nominados, muito especialmente reiterar as felicitações à ilustre integrante deste colegiado, a eminente colega Maria de Lourdes, que aniversaria depois de amanhã, dia 10 de julho, desejando muitas felicidades, vida longa e muita saúde. Também dar boas-vindas à doutora Elaine, que sua sessão inaugural na presidência desse colegiado, confiante de que ela desenvolverá um trabalho de muita eficiência e de muita excelência, dados seus atributos. Obrigada, doutor Braz. Doutora Rossana Sudário. Boa tarde a todos os colegas. Eu não tenho comunicações, Excelência. Obrigada. Doutor Carlos Sérgio. Boa tarde a todos. Primeiramente, Excelência, gostaria de desejar muito sucesso à frente deste colegiado e também no comando, durante sua gestão, e no comando do Ministério Público Potiguar. E também desejar felicitações aos aniversariantes do mês, todos os integrantes do Ministério Público, principalmente a doutora Maria de Lourdes, né, nossa colega, né, deste colegiado. E, por último, Excelência, acostar o voto de pesar, de doutor Anísio pesar em relação ao falecimento do doutor José Ribamar de Aguiar, foi integrante do Ministério Público e também foi meu professor na universidade. Só isso, Excelência. Obrigada, doutor Carlos Sérgio. Doutor Fernando Vasconcelos. Boa tarde, senhora presidenta, boa tarde, senhora corregedora, caros colegas. Somente, Excelência, me associar aos que me antecederam, né, ratificando os votos de boas-vindas a Vossa Excelência na presidência desse colegiado, né, que Deus lhe abençoe nesses 2 anos, pelo menos, né, que nós vamos ser companhias aqui mensal, pelo menos, nessas sessões, e que ele cubra de sabedoria, né, para bem conduzir a nossa instituição. Quero também me associar aos votos de parabéns, né, a todos que foram nominados aí, em especial a doutora Lourdes, né, já tive a oportunidade de fazê-lo na sessão do Conselho, na terça-feira, uma pessoa que é querida por todos, né, uma pessoa muito justa, muito ética e uma pessoa muito doce ao mesmo tempo, de modo que ela conseguiu, né, consegue realmente ser quase uma unanimidade dentro da instituição, né, justamente por essas características pessoais, né, que ela tem. Então, que Deus abençoe também e dê muita saúde para ela
nesse novo ano aí que está se iniciando. Também me associar aos votos de pesar, né, que foi trazido aqui por doutor Anísio, para família do doutor José Ribamar, também uma pessoa muito querida, além de ter sido professor também, tinha muita convivência com ele no tempo que eu estava na presidência da Amperne, né, que ele nos visitava bastante lá, tomar um cafezinho, conversar, e era uma pessoa sempre muito agradável, e que chegou o momento de partir, são os desígnios, né, de Deus. E, por fim, excelência, de comunicação mais efetiva, dentro do assunto que foi tocado já aqui, eu gostaria apenas de saber, de Vossa Excelência, ou de alguém aqui colegiado, talvez a doutora Naide, que está mais à frente dessa questão, como é que está o andamento, né, desse processo, né, para a integração das procuradorias ao MP, né, já que foi iniciado, né, esse estudo para, inclusive, evitar aquela superposição de trabalho que inicialmente se apresentou com a top-down, né, com a questão da secretaria do colégio para a distribuição de processos, e se evoluiu alguma coisa, se tem previsão, enfim, é uma coisa que realmente é de interesse de todos nós, justamente, sobretudo, por essa facilidade que vai trazer em relação aos relatórios mensais, né? Além de que é uma ferramenta importante para a instituição que vai ter, né, uma informação mais fidedigna e online, né, de toda a atividade, né, o que certamente serve para a transparência institucional e serve também para os dados da corregedoria, que poderá, né, online ver a atividade nossa no dia a dia. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Fernando. Também, ao final, eu posso, né, fazer alguma observação. Na sequência, doutor José Alves. Excelência, assim como fiz no Conselho, desejo a Vossa Excelência um exercício de mandato levando em consideração seu perfil conciliador, um perfil que já se mostrou muito com espírito de coleguismo para todos nós, a Procuradoria-Geral de Justiça adjunta. Então, desejar sucesso, não só no Colégio de Procuradores, mas em todas as instâncias da nossa instituição. A doutora Lourdinha, um abraço fraterno, como já mencionei, é um exemplo de ética, de coleguismo, profissionalismo, uma pessoa que tem um respeito, tem a consideração de todos nós. Deixo meu abraço pelo transcurso do próximo dia 10 de seu aniversário. Assim como também a todos os colegas promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, alguns aposentados. Nós temos vários colegas aposentados que estão aniversariando esse mês também. Faço também umas boas-vindas à doutora Sheila Galo, que está presente, intérprete de Libras, e a grande iniciativa tomada pela Procuradoria-Geral de Justiça, pela acessibilidade, pela possibilidade de permitir a inúmeras pessoas que possam ter acesso via YouTube, como está sendo feita a transmissão, pessoas que não teriam condição de entender o que nós estamos mencionando, mas que agora, com a presença da nossa tradutora de Libras, certamente o terá. Uma grande iniciativa da Procuradoria-Geral. Em relação ao que a doutora Carla mencionou, o arquivo, Vossa Excelência, senhora Presidente, mencionou que vai se pronunciar nos assuntos institucionais, mas eu quero deixar registrado que se todo esse material que se encontra no Arquivo Geral não tiver sido ainda digitalizado, que o seja, para perenizar a nossa história do Ministério Público. E digo isso, Excelência, quando exerci o mandato de Procurador-Geral de Justiça, fiz questão de iniciar um trabalho de memória do Ministério Público, inclusive com a publicação de um livro, e o objetivo era criar um memorial para a nossa instituição. Nós temos agora um pequeno memorial na entrada do auditório do Colégio de Procuradores, mas certamente é necessário que haja um avanço em relação a essa matéria. Nós temos inúmeras situações que precisam ser relembradas. Valorosos membros, servidores que passaram
pela nossa instituição. Só isso, Excelência. Obrigada, doutor Zé Alves. Eu faço alguns esclarecimentos ao final, porque pode ser que tenha mais alguma colocação. Doutora Naide. Doutora Elaine, como já disse no conselho, nossa alegria e nossa honra tê-la à frente agora do CPJ. Doutora Lourdinha, nosso carinho e admiração sempre. Muita alegria do seu aniversário agora. Daqui a 2 dias, né? Sobre o relatório, sobre a dispensa do relatório, né, e sobre a implantação no EMP. Isso quase, digamos assim, a questão da top-down é uma questão que já foi entendida a gerência de sistemas, entre a gerência de sistemas e a secretaria do CPJ, a gente vai conseguir eliminar, sim. Já se viu o fluxo sem eles, sem o sistema da top-down. Inicialmente, a gente vai usar como apoio, a secretaria do CPJ vai usar simplesmente para checar se aquele processo ele já foi distribuído a alguma procuradoria, porque se foi, quando ele entrar nessa primeira vez, ele vai entrar já direcionado para aquela procuradoria anterior. Então, assim, por algum tempo, eles vão correr juntos, né, os 2 sistemas, mas mais para uma checagem pela própria secretaria do CPJ, né? Mas a gente mesmo, os procuradores, vão usar apenas o EMP. O que é que ainda não se implantou? Porque a distribuição do cível tem umas especificidades. Se o cível fosse igual ao criminal, a gente já teria como estar distribuindo os processos judiciais facilmente, porque no criminal chega praticamente um, você tem só que separar os grupos de processos, como os habeas corpus que vão para todos, né, todos os procuradores, e aí separar só por esses grupos. Nos cíveis tem as especificidades por matéria. Oi? Das especializações, né? Isso, das especializações. Então, a secretaria do CPJ passou para a gerência de sistemas, no caso, para os servidores Gustavo e Raul, esse fluxo, quais são esses pequenos grupos para eles criarem esse novo módulo, e eles vão testar essa fase final para essa distribuição. Acho que não está longe. Quem vai dar a resposta final é a gerência de sistemas. É uma coisa... O impasse não está mais na secretaria do CPJ, não está mais entre a gente, né? Então, assim, já houve um entendimento sobre dispensar o sistema da top-down, isso já ficou claro para todo mundo, é possível. A secretaria do CPJ já forneceu para a DTI tudo que eles precisam, então está faltando uma formatação final, que é coisa pequena, então eu acho que aí depende deles, talvez a doutora Elaine no final possa dar alguma resposta. Sobre a questão do intérprete de Libras, eu quero parabenizar a doutora Elaine aí pela finalização, pela consagração aí desse momento, mas parabenizar também a doutora Rebeca, eu sei que foi uma luta institucional dela antiquíssima, eu sou testemunha, eu nem acreditava que isso era possível, e eu quero parabenizar, eu sei que ela brigou muito por isso, e em momentos que ninguém, né, realmente acreditava, achava que era possível, e ela sempre lutou, e eu gostaria de registrar aqui meus parabéns pela luta incansável dela em busca dessa acessibilidade de todas as pessoas com deficiência. Obrigada, doutora Naide. Doutor Silvio. Boa tarde, colegas, senhora presidenta, né, como já falamos lá no Conselho, reiterar a nossa grande alegria de tê-la como presidente do Colégio de Procuradores, desejar muito sucesso, né, que Vossa Excelência seja muito iluminada, que tenha muita sabedoria para conduzir aí, para liderar a nossa instituição. Doutora Lourdinha, parabéns mais uma vez, felicidades, muita saúde, vida longa. Gostaria de
reforçar o que a doutora Carla falou em relação ao discurso da doutora Darcy, né? Todos nós já tivemos a oportunidade de manifestar, mas é sempre importante destacar, porque, de fato, foi um discurso impecável, que deu um tom muito especial, como já foi dito, para a posse de doutora Elaine, né? E, finalmente, eu gostaria de destacar a recomendação que foi feita por doutora Iália, da Corregedoria, falando sobre a nossa atuação, né? Sobre como definir, em que atuar, porque, de uma certa forma, a instituição, o Ministério Público Brasileiro, já vem lidando com esse tema há algum tempo, o CNMP, a própria Procuradoria-Geral, a Corregedoria também, vem dando contribuições, mas nós tivemos mais um instrumento fundamental na tentativa de nos ajudar a construir um significado que, de fato, conduz a nossa atuação para o que é mais relevante, né? Para a nossa sociedade. Então, uma iniciativa louvável da Corregedoria que tanto nos ajuda na construção desse significado. Porque são temas muito, muito complexos, né, e a gente precisa mesmo muito desse suporte institucional para fazermos escolhas em situações que muitas vezes são bem difíceis e bem delicadas. Parabéns, doutora. É isso. Obrigado. Obrigada, doutor Silvio. Das comunicações, né, já teve da Corregedoria. Doutora Iália quer fazer uso novamente da palavra? Não, só agradecer aí a doutor Herbert, a doutor Silvio, né, que nominaram aí o nosso trabalho, doutor Anísio. Muito obrigada a todos, e que isso, agradecer muito também a doutora Naide, né, que é grande parceira aí, né, a todos vocês, muito obrigada, porque assim, doutora Elaine também, que está chegando agora, mas estamos fazendo um trabalho profícuo em Manadas, e é isso, eu estou muito feliz e estou muito contente mesmo com esse trabalho que a gente está podendo desenvolver à frente da Corregedoria. Obrigada. Obrigada, doutora Iália. Eu vou pedir permissão para fazer aqueles, né, doutora Lourdes? Eu só queria externar meus agradecimentos aos demais colegas que se manifestaram, me felicitando pelo meu aniversário, que vai ser agora no próximo sábado, dia 10 de julho. Muito obrigada a todos, deixo um abraço para todos vocês. Então, eu queria só, mais uma vez, assim, agradecer, né, a acolhida, as palavras, dizer do nosso compromisso, do nosso empenho em tentarmos fazer um trabalho mais próspero possível. Certamente precisaremos bastante de todos, né, e esse colegiado, como órgão que está dentro da administração superior, com experiência e com ideias também, né, a gente tem realmente um espaço aberto para muitas discussões e que consigamos realmente avançar cada vez mais nesse processo. Eu também faço uma referência a partir da colocação da doutora Carla, de fato, a posse, apesar a perspectiva primeira é que seria algo mais frio, né, por ser uma posse virtual, mas realmente me senti extremamente contemplada por todo o sentimento que pudemos, por toda a sensibilidade, eu acho, que foi externada pelas palavras da doutora Darcy, que eu já agradeci, né, pessoalmente, a delicadeza das palavras, de outros que eu sei que também contribuíram de alguma forma para que aquele momento se desse de um modo tão especial, e a própria acolhida por parte do colégio, que não esteve presencialmente, mas que se fez presente na delicadeza e no perfume das flores, né? Então, eu quero agradecer, assim, de uma forma muito especial a todos pelo carinho e dizer que estou aqui com muita, muito honrada e feliz, né? Ciente da responsabilidade, dos desafios, mas também engajada para que consigamos, né, fazer um bom trabalho juntos. Então, meus, assim, mais peiorados agradecimentos. Doutora Darcy, eu acho que eu queria fazer... A senhora está sem áudio, doutora Darcy. Agora? Então, agora sim. Bom, é que dois colegas fizeram referência e eu não gostaria de deixar que isso passasse sem que eu agradecesse, né? Quando a gente vai desempenhar uma função em nome de alguém, a gente recebe um mandato. E eu procurei cumprir bem e fielmente com as palavras sacramentais do mandato
assentam. Eu procurei colocar dentro da peça que eu escrevi o sentimento que pudesse falar o coração de cada um dos meus colegas, ou de pessoas que gostariam muito de dizer alguma coisa, doutora Elaine, mas que pela singularidade da solenidade, eles não podem falar. Então, eu usei a minha posição, abordei minha questão para também externar a ela coisas que algumas pessoas também gostariam muito de dizer, mas que não poderiam falar naquele momento. Então, eu tive esse trabalho, esse cuidado de reunir num pequeno discurso, e que teve que ser gravado por razões aqui que não convém citar. O importante é que eu dei conta, espero que em momentos diversos, mas que eu tenha externado à doutora Elaine coisas que os meus colegas que me delegaram a honrosa missão tenham se sentido representados dentro do contexto que eu abordei. Então, eu agradeço. Logo após a sessão, muitos entraram em contato comigo, no meu contato pessoal, né, bastante agradecidos e tal, e hoje eu tenho a oportunidade de agradecer a todos de uma vez só, a todos. E obrigada, doutor Zé Alves, e obrigada a todos os colegas que confiaram essa missão a mim. Ok? Obrigada. Obrigada também, doutora Darcy, muito bem e fielmente desempenhada. Com relação à questão do memorial, como a doutora Carla assinalou, já foi uma demanda que foi apresentada ainda durante a gestão passada e que eu pessoalmente tive contato, e que também demandei à direção geral. Então, hoje, doutora Carla, nós já estamos, e a todos, fazendo um projeto com relação ao memorial virtual, certo? Assim, uma pessoa que já trabalhou com essa parte também está sendo destacada para trabalhar, fazer a virtualização, como o doutor Zé Alves colocou, né? A gente está vendo só alguns aspectos relacionados à unidade que ela trabalha hoje, que ela precisaria ser movimentada, ou pelo menos ser destacada em parte da sua atividade para essa finalidade. Nós entendemos importantíssima a preservação da história da instituição, e considerando o momento atual, que nós temos cada vez mais esse acesso remoto, a possibilidade da virtualização, uma ideia também foi priorizar ou tentar viabilizar também, além de um espaço que pudesse ter acesso a determinados documentos, mas também um acesso virtual desse memorial, um projeto de um memorial virtual, né? Então, isso aí está sendo trabalhado. Com relação ao MP, a doutora Naide, e as procuradorias, a doutora Naide já trouxe informações bem recentes, com relação a essa possibilidade do afastamento do AMP, e, como foi dito, já tem servidores que estão trabalhando com essa gestão, essa demanda já foi encaminhada, acho que inclusive pela própria comissão do colégio, houve um encaminhamento, de um ofício, e só para destacar que nós, assim, a GSIS, que é a Gerência de Sistema, tem trabalhado com diversas atividades, e a gente está procurando dar toda o impulsionamento, o apoio necessário para que esses avanços eles aconteçam, e aí a gente pede realmente só esse acompanhamento de acordo com as atividades que estão sendo desempenhadas. Inclusive, recentemente nós vimos que o Tribunal de Justiça fez uma contratação temporária para diversas áreas, uma delas foi a de TI, que é uma iniciativa que a gente vai se apropriar, já tem uma reunião marcada com o TJ para se apropriar como, eventualmente, eles estão fazendo isso, porque hoje é uma área que a gente tem demandado bastante, até unidades que já demandam diretamente para a TI, e muitas vezes eles ficam, de tantas atividades a serem desenvolvidas e aprimoradas, como conduzir esse processo. Então, paralelamente, a gente já está pensando sobre isso, mas também dizer que, dentro dessa perspectiva, esse aprimoramento do uso dos sistemas pela Procuradoria, pelo Colégio de Procuradores também, vai ser dada toda a atenção necessária para que isso possa ser otimizado. Então, esse é um ponto importante. Sobre
o aspecto da acessibilidade, eu fico muito feliz também dessa primeira sessão minha, né, aqui nesse colegiado, poder contar com a tradução de Libras, porque como a doutora Anaide destacou muito bem, eu iria fazer esse registro. Isso começou por uma provocação de doutora Rebeca, né, que já vem de um tempo e que inicialmente a gente não conseguia identificar como faria isso, sem ser uma pessoa que fosse do quadro, pelas dificuldades que a gente sabe, muitas vezes de provimento e de abertura de situações que não seria viável através de um concurso. Então, durante todo esse tempo foi construído e trabalhado e pensado como isso poderia ser viabilizado, né? Seguimos em um caminho num determinado momento que não funcionou, que não deu certo, mas sempre com essa disponibilidade de tentar encontrar uma alternativa. E eu fico muito feliz que hoje nós estamos aqui diante dessa situação, dessa acessibilidade, né, concretizada. Então, parabéns também, né, para a doutora Rebeca, que iniciou esse processo e que a Procuradoria também conseguiu viabilizar. E eu acredito que eram esses os meus esclarecimentos, assim, diante do que foi colocado aqui nos questionamentos anteriores. Doutora Elaine? Pois não, doutor Zé Alves. Já que Vossa Excelência fez referência ao memorial, eu tenho um pleito a fazer, já um pouco antigo. É que possamos ter acesso às nossas informações constantes da Diretoria de Gestão de Pessoas. Eu me lembro que passou um bom tempo, apenas um expediente para ser feita a digitalização de todos os arquivos, de todas as portarias, tudo que se relacionava aos membros do Ministério Público. E eu não sei se foi concluído esse trabalho, já faz um bom tempo isso. E, após a conclusão, a informação que nós tínhamos é que haveria disponibilização para que todos os membros pudessem acessar suas informações constantes da Procuradoria-Geral de Justiça, desde o ingresso na instituição. Então, eu faço esse apelo a Vossa Excelência para que, se não foi concluído, que o seja, e que seja disponibilizado o mais breve possível a todos os membros que possam acessar essas informações, saber o que consta dos arquivos da Procuradoria de Justiça em relação a cada um dos membros e também estendo aos servidores, a todos que fazem parte da instituição. É o apelo que faço. Tá bem, doutor Zé Alves, eu vou procurar saber como é que essa demanda está, tá certo? Para trazer posteriormente alguma outra informação. Bem, após as comunicações, nós seguiremos com a ordem do dia, né? Temos um PGE número 20, 23, 2624, 0000001, 2021-91, que tem por objeto a regulamentação da tramitação direta de inquéritos policiais e TCOs entre as polícias e o Ministério Público, que teve por interessada a doutora Melissa Barbosa, e esteve sob a análise da Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos. Né? O presidente, doutor Zé Alves, pergunta se o processo está em mesa, Excelência. Excelência, está em mesa. Esclareço que já foi distribuído com antecedência para todos os membros do colegiado, inclusive para Vossa Excelência, na condição de presidente desse colegiado, e estou à disposição para analisar. Os membros da comissão também, nós nos reunimos, analisamos a matéria, então já está tudo pronto. Pois bem, eu pergunto então se seria o caso de ler, de apresentação do relatório. Excelência, eu tenho a ementa. Posso tecer alguns comentários sobre esse procedimento de gestão administrativa e, caso haja necessidade de algum outro esclarecimento, eu me coloco à disposição do colegiado. Então, vou ler a ementa, Excelência. Proposta da Procuradora-Geral de Justiça de análise da possibilidade de regulamentação da tramitação direta de inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência entre o Ministério Público e a Polícia Civil. Por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, em complementação à resolução número 008/2009 CPJ, que trata do procedimento de investigação criminal no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Parecer pela conveniência de aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 4305 e no recurso extraordinário número 660814, que trata do presente tema. Esse recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida
E o Supremo Tribunal Federal é a situação um pouco assemelhada à nossa, inclusive tem um ato da Corregedoria Geral de Justiça, se não me engano, do Mato Grosso, que está sendo objeto de questionamento pela Associação dos Delegados da Polícia Federal. Na análise, Excelência, que fiz, só esclarecendo que Vossa Excelência encaminhou este feito para a Comissão de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, em razão do encaminhamento feito pela Corregedoria Geral. Isso era uma provocação feita à época pela doutora Melissa Tabosa, inclusive o corregedor-geral na época era o doutor Anísio Marinho, e houve a resposta para ela especificamente em relação à necessidade de instauração de procedimento de investigação criminal quando houvesse necessidade de expedição de ofícios, de informações por autoridades externas à polícia. E no âmbito da corregedoria daquele procedimento foi encaminhada a resposta à promotora, a doutora Melissa, e ficou pendente posteriormente uma apreciação pelo colegiado sobre a conveniência de edição de um ato, e aí sim, consta a informação que seria pelo Colégio de Procuradores de Justiça, em complementação a esse procedimento de investigação criminal, que já é tratado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Quando analisei a matéria e submeti a apreciação dos colegas e das colegas da Comissão de Normas, eu fiz ver que há uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, que analisa essa matéria de uma forma ampla, e também esse recurso extraordinário que mencionei. O próprio CAOP criminal, na época, emitiu um pronunciamento pela conveniência de aguardar, inclusive, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração algumas características, alguns detalhes, algumas especificidades entre essa tramitação, porque abrangeria não só o Ministério Público, mas também o Poder Judiciário e a própria polícia. Então, o próprio CAOP criminal, como mencionei, entendeu pela não conveniência de edição desse ato, mas existe um ato da Corregedoria Geral de Justiça, que é o 66 de 2010, já faz praticamente 11 anos, na época era o desembargador João Rebouças, que é a resolução, vai encontrar aqui o número, pronto, é o provimento número 66 de 2010, foi publicado no Diário Oficial do Estado de 15 de dezembro de 2010, regulamentando o registro, atuação, distribuição e tramitação dos inquéritos policiais no Estado do Rio Grande do Norte. Então, já existe isso, e no final, Excelência, a conclusão é pela não regulamentação da tramitação direta de inquérito policial em termos circunstanciais de ocorrência, por ato do Colégio de Procuradores de Justiça. Deixei muito claro, na conclusão, que todos os demais membros da comissão concordaram, levando em consideração, primeiro, a posição já adotada pelo CAOP criminal, e segundo, a existência dessa ação direta de inconstitucionalidade 4305 e o recurso extraordinário 660814. Por fim, fiz uma sugestão, a título de sugestão, que a Procuradoria Geral de Justiça, caso entendesse pertinente, poderia tentar viabilizar ato conjunto com o Tribunal de Justiça e a Delegacia Geral de Polícia Civil para os fins tratados no presente procedimento. Então, essa foi a conclusão que cheguei como relator e que houve a concordância dos demais membros da comissão. Essa é a matéria que está sendo submetida à apreciação do colegiado, Santos. Se houver necessidade de alguma complementação de informação, estou à disposição. Pois bem, obrigada, doutor Zé Alves. Então, eu submeto ao colegiado, pergunto se gostariam de fazer algum apontamento. Excelência. Pois não. Na verdade, só uma complementação aí, né, concordando, até porque eu integro essa comissão, mas reforçando já o que foi decidido, a corregedoria, à época de doutor Anísio,
inclusive encaminhou uma consulta ao Conselho Nacional do Ministério Público, e esse processo, inclusive, está pautado. O voto da relatora do processo é no sentido de que a posição adotada pela corregedoria aqui na época, né, que ainda continua, é a correta e que deve ser mantida. Ou seja, caso o promotor, ao receber um inquérito policial, tenha diligências complementares a realizar diretamente, ele deve instaurar o PIC. Só estou reforçando o argumento aí do Dr. Zé Alves, exatamente porque a orientação da corregedoria já é que vem, a decisão do CNMP certamente será no sentido, né, da orientação que a corregedoria daqui já vem adotando, não é? E com relação à própria tramitação direta, hoje ela já existe por regulamentação do Tribunal de Justiça e realmente, como o Dr. Zé Alves bem anotou, não é de bom tom que esse colegiado regulamente, que vai ser apenas uma norma a ser questionada, né, judicialmente. Então, só como reforço e pela desnecessidade, né, desse colegiado aprovar esse tipo de resolução. Excelência. Pois não, Dr. Zé Alves. Essa informação que o doutor Fernando mencionou, o Conselho Nacional do Ministério Público tem editado já um ato que seria conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, tratando dessa regulamentação. Então, em razão dessa ação direta de constitucionalidade e desse recurso extraordinário, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a edição desse ato conjunto. Então, nós temos também essa questão. Entretanto, Excelência, que foi informada que seria um ato do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu quero deixar claro o seguinte, que o Colégio de Procuradores de Justiça regulamentou, na época, o procedimento de investigação criminal. E aqui nós estamos tratando de uma matéria, a meu juízo, diversa, que é a tramitação do inquérito policial direto com o Ministério Público. Então, essa matéria, a meu ver, poderia, como a sugestão que fiz, e foi acatada pela comissão, tratada pelos representantes, pelos gestores, pelos representantes de cada instituição, delegado-geral de polícia, pela procuradora-geral e pelo presidente do tribunal, ou até mesmo pela Corregedoria-Geral de Justiça, se fosse o caso. Então, eu deixo esse esclarecimento, porque ele veio dentro de um aspecto que era como complementação ao procedimento de investigação criminal, quando, na verdade, a tramitação do inquérito policial é externo à nossa instituição, e o procedimento de investigação criminal é interno à nossa instituição. Só esse esclarecimento. Perfeito, doutor Zé Alves. Mais alguma observação? Eu queria, né, também fazer uso da palavra, só para colocar, já entendi as razões, acompanhei o voto e li o material anteriormente, doutor Zé Alves, e dizer que nesse aspecto da sugestão com relação ao ato próprio, né, até da Procuradoria e eventualmente da Corregedoria, é importante dizer também que hoje existe uma situação peculiar, que é a questão do PJ, do sistema, né? Nós não temos ainda a interoperabilidade do PJE com o sistema do Ministério Público, que estamos caminhando, mas também com o próprio sistema da polícia. Então, o ano passado, já houve eu me informei com o doutor Glaucio, que é quem estava antes no cálculo criminal, que fez essa manifestação, que consta. O ano passado houve também uma portaria conjunta do TJ, que foi do presidente da Corregedoria, falando exatamente sobre a questão de procedimentos específicos para a tramitação dos feitos criminais com o PJE. Então, essa tramitação, ela sempre hoje, do inquérito, ela não ocorre mais diretamente, porque ela precisa passar pela questão do PJE, salvo quando, como foi mencionado pelo doutor Fernando, tem alguma medida complementar, que aí se instaura um PIC e que se faz esse acompanhamento ali diretamente nesse procedimento. Então, só trazer também essa informação mais recente dessa portaria, mas compreendo, né, e também concordo com as colocações que foram feitas, porque a ideia que trouxe essa temática para o colégio foi se seria o caso de uma complementação da tramitação da investigação criminal,
né, quando, na verdade, se viu que não era o caso. Então, feitas essas colocações, eu pergunto se todos aprovam o relatório, se todos concordam com o voto. Vamos. Então, aprovado, portanto, o relatório, né, e o voto, à unanimidade, seguindo da comissão. Isso, o voto e o relatório da comissão, seguindo, então, a aprovação por unanimidade. Seguindo agora para os assuntos institucionais, né, muito já foi falado dentro das próprias comunicações, mas temos ainda o assunto colocado por doutora Iádia, né, relacionado à escolha de um membro para votar um processo específico na próxima sessão do Conselho, diante do afastamento dela por férias e do impedimento de doutora Naide. Doutora Iádia. Estou aqui. Pronto. Eu não sei se o doutor Anísio e o doutor Edson levantaram a mão para falar. Eu acho que já ficou muito claro, né, a necessidade, então, da designação de um procurador para representar a corregedoria neste ato específico na próxima sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Doutor Anísio. Com base no artigo 5º. Só apenas uma de sugestão aí para a reflexão dos colegas, tendo em vista que são 2 membros do Conselho que vão se ausentar, portanto, um por impedimento e outro que não vai estar presente, a minha sugestão seria que nós indicássemos um suplente do Conselho. Por quê? Porque aí, para não haver dificuldade de quórum no dia para a deliberação. Então, nós estamos lá, os conselheiros, e seria indicado um suplente para representar a corregedoria, ou estar corregedor neste ato, em decorrência do afastamento da doutora Iádia da sessão e da doutora Naide por impedimento, e este suplente, então, não necessariamente o primeiro, enfim, mas eu acho que na ordem seria o primeiro suplente, para que ele pudesse, então, nessa condição, estar corregedor para que o quórum fique, digamos assim, mais próximo da totalidade. Mas é apenas uma sugestão que deixa a reflexão. Só uma questão, se o primeiro suplente for a doutora Darcy de Oliveira, eu já perguntei, me antecipei também em relação a ela, e doutora Darcy estará de férias nesse período, na próxima sessão. Vocês me ouviram bem? Sim. Certo. Doutora Darcy Oliveira estará de férias na próxima sessão, se ela for a primeira suplente. Eu não sei se o doutor Arli é primeiro ou é segundo. Ali é segundo. Pronto, então, se for nessa ordem, doutor Arli seria o indicado. Doutor... Excelência. Eu também, para reflexão, se não vai ter um ato específico da corregedoria na sessão, eu não vejo essa necessidade de convocar um suplente ou um colega para substituir para essa votação exclusiva. É muito comum nos colegiados alguém afirmar suspeição ou impedimento no momento de votar. Certo? Então, não vejo dificuldade nenhuma, não vejo essa necessidade de convocar alguém. Certo? A corregedora titular não vai estar presente, porque vai estar fora. Nós vamos ter corregedor na sessão ordinária, vamos ter normal, através da corregedora adjunta. No momento de votação de um determinado processo, qualquer um de nós pode afirmar impedimento ou suspeição sem inviabilizar o julgamento do processo. É assim que eu penso. Eu penso da mesma forma, Excelência. Eu acho que é muito razoável esse seu entendimento. Não há necessidade disso. É uma coisa excepcional excepcional no sentido da corregedoria, mas isso é uma situação corriqueira dos colegiados, né? E acontece, ninguém vai parar o julgamento para indicar. Eu acho que é razoável esse entendimento. Pela ordem, eu queria fazer uma indagação à doutora Iádia. É um processo de cunho disciplinar? Não. É um processo, um recurso numa notícia de fato, certo? E que aí, no caso, não teremos representante da corregedoria.
nesse momento. Então, ele vai eu pergunto... estar presente, né? Doutora Naide estará presente, só que estará impedida. Impedida. É isso que eu pergunto. Se Vossas Excelências, por base do artigo 5º, que nas suas faltas, o corregedor, nas suas faltas, impedimentos, suspeições e afastamentos, será substituído pelo corregedor geral adjunto. Na eventualidade de o cargo de corregedor adjunto estar vago nas faltas, impedimentos, suspeições e afastamentos simultâneos, com corregedor e corregedor adjunto, será designado um procurador pelo Colégio de Procuradores para assumir o expediente da Corregedoria Geral. Mas aí, em caso, eu entendo aí que não é para um caso pontual. Em caso em que esse afastamento seja prolongado, eu não vejo... Certo. Para assumir o exercício do expediente. Que não há um não é o caso, né? Que não é o caso, que não há uma necessidade, certo? Eu estarei inclinada a Vossas Excelências. É por isso que eu trouxe aqui para o Colégio de Procuradores, para a discussão com relação a isso, dessa necessidade ou não, para esse ato específico. Porque nos demais atos ela vai estar presente, né? Ela só vai estar impedida para essa situação. Exatamente, doutora. No caso, assim, a corregedoria não vai deixar de ser atendido por ela. Eu pensei que o doutor Iado estaria ausente da sessão, então vocês, só neste caso específico? Não, eu estarei ausente da sessão toda, doutora Naide estará presente, só estará impedida para esse caso, mas os demais não. Eu estou concordando com o doutor Herto e o doutor Arli. Também. O mesmo raciocínio se aplicaria ao caso do conselheiro. Ele estaria impedido para determinado caso, mas não para a sessão toda. Até porque o quórum não vai ser afetado. Exatamente. E não vai assumir nenhum encargo, né? Exatamente, não vai ter necessidade de uma manifestação. Não vai assumir nenhum encargo de corregedor na hora do... Não, exatamente isso. Vai ser uma não vai ter o voto, nem enquanto corregedor, enquanto conselheiro nato, e nem o adjunto que estará representando. Só isso. Mas se Vossas Excelências entendem que não há nenhum prejuízo... Eu entendo que não há prejuízo, vai haver então, pronto. Ok, então eu vou retirar, e só comunicando, então, que nesse momento não haverá um representante da corregedoria. Miriam Solino levantou a mão, tem aqui também. Mais alguém? Doutora Miriam. Doutora Miriam. O microfone está desligado. Sem som. Sem som. Liga o som, jovem. Pronto. O telefone aqui tá faltando energia aqui, eu estou indo pelo celular, tá bem? Já está vendo. Sim. Mas assim, eu gostaria de saber, doutora Iada, qual o número do processo que estaria em pauta? Vou dizer agora, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Pronto, voltou a minha. Eu estou aqui na sede, sem... Microfone aí, minha gente. Sim. Estou no celular. Aconteceu aqui também, qualquer energia. Só um minutinho, que eu já vou pegar aqui o número, só um pouquinho. São tantas coisas. Achei. Ferrujou aí o equipamento. Estará representada pela doutora Naide. No momento do julgamento do processo específico, a doutora Naide se julga impedida, informa, argue impedimento. Isso. E o julgamento prossegue. Exatamente. Achei. A notícia de fato é a 02 23 21 31 00000 24 barra 2021 90, final 90. Entendeu, doutora Miriam? Entendi, sim, obrigada, porque eu estava vendo que era outro processo, obrigada. Ok.
Bom, Doutora doutora Elaine? Elaine, então é isso. Se todos os colegas estão entendendo da não necessidade para esse ato específico, eu não vou, então, pedir a designação. Doutora Elaine? Não sei se a doutora Carla também gostaria de falar alguma coisa. Oi. Doutora Carla. Certo. Doutora Elaine? Pois não. É só uma dúvida com essa palavra. Doutor Iade, me parece aí, eu não estou entendendo bem, né? A previsão recursal é contra uma decisão, é uma notícia de fato. Vossa Excelência, inclusive, se deu por suspeito. Passou é aquele caso, é? Agora. É esse caso. É do esposo da doutora Naide. Tudo bem. Estava na dúvida. Ok. Pronto. Doutora Miriam, de novo. Excelência, eu lembro que na última sessão a gente também julgou um recurso que era uma alegação de suspeição de doutor Wendel, e eu acho que aí terminou passando batido com relação à suspeição da doutora Naide, mas como não interferiu no julgamento, acho que... Não, Excelência, passa batido não, eu me declarei suspeita. Aí foi? Pois exatamente nessa hora o meu saiu também, ficou meio tumultuada a minha, eu não escutei, então, ótimo, então. Mas nesse seu caso, doutora Miriam, não foi impedimento. É porque foi suspeição. Esse processo, essa representação era contra várias pessoas, aí doutor Vitor desmembrou, esse seu era de um específico, aí eu só fui suspeita. Certo. Né? Pronto. E nesse outro é que eu seria impedida. Entendi, Excelência. Muito bem esclarecido. Obrigada. Pois bem, a indicação. Eu saí, caiu duas vezes a energia aqui. A maioria, ou quase a unanimidade aqui, ou a unanimidade dos colegas, doutora Elaine, entendeu que para esse ato específico não haverá uma necessidade de designação. Certo, porque o quórum vai ser suficiente para a apreciação. A doutora Naide estará lá representando a corregedoria e, no momento, ela vai se declarar impedida. Certo. Okay. Certo? Então, eu retiro aqui o pedido, considerando a decisão aqui da maioria dos colegas, né, o entendimento, respeitando, então, que não haverá um prejuízo. Então, eu agradeço a todos. Obrigada. Obrigada, deixa só... Essa falta de energia aqui me atrapalhou um pouquinho. Aqui faltou também, ficou um minutinho. Eu escutei um pipoco, como diz o outro. Um pipoco. Acho que foi Lagoa Nova. Alguma coisa, também, deve ter sido uma... dialeto caicoense. Doutora. Um pipoco. Bem, então... não havendo, né, acho que mais assuntos a serem colocados em pauta, nem em discussão, nenhum outro assunto, né, a se tratar, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, renovo aqui a minha disponibilidade para estar sempre discutindo com todos os integrantes desse órgão colegiado, a minha satisfação, e que possamos ter um período bem profícuo, bem exitoso de trabalhos, né, então estamos à disposição e que sigamos assim. Agradeço imensamente a participação de todos. Okay. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde.